Hello, mulheres! Bom dia! Como vocês estão? Hoje é nossa live, nossa primeira live do Esquenta. Nós vamos falar sobre os cuidados da diástase em casa. Vão entrando, eu já tô aqui, ó, só no meu chazinho da manhã, que é 7h30 da manhã, né? Merece um chá. Vou colocar aqui o tema da nossa live, que são os cuidados da diástase em casa. A gente vai falar desses cuidados desde antes da gestação até ali no período pós-parto. Hoje é feriado aqui na minha cidade, mas se você está indo trabalhar, vai assistindo essa live, vai dando um jeito aí, de assistir, levando os filhos para a escola. Aí, bom dia, bom dia. Vamos lá então, mulheres. A gente sabe que o melhor caminho para a gente estar cuidando de qualquer coisa na nossa vida é o caminho da prevenção, né? Então, o quanto antes... Bom dia, Ingrid, tudo bem? O quanto antes a gente começa a ter esse olhar para o nosso corpo, para a nossa diástase, para a nossa linha alba ali, né? Você que, por exemplo, já sabe que futuramente quer engravidar. Eu, por exemplo, eu pretendo engravidar daqui a um tempo, sim. E os meus cuidados começam desde agora, né? Com a minha musculatura, com a minha postura, com a minha respiração, com a minha alimentação, que são fatores que influenciam totalmente ali no período gestacional, no período pós-parto. O nosso corpo, ele tem memória. Então, quanto mais a gente nutrir, quanto mais a gente desenvolver essa consciência, melhor vai ser ali no período tanto gestacional quanto pós-parto, né? Então, como eu disse para vocês aqui, os primeiros pontos que a gente tem que se preocupar no momento que a gente decide que a gente quer engravidar, que a gente quer ter uma família, que a gente quer formar uma família, né? São os cuidados com a nossa musculatura, principalmente. O nosso músculo abdominal, ele é um músculo predominantemente tônico, né? Ou seja, são fibras inteligentes. É a musculatura que entra em ação sem a gente ter que ficar pensando nisso. É a musculatura que ativa sem a gente ter que ficar pensando em contrair o abdômen, por exemplo, né? E essas fibras tônicas são responsáveis por manter o nosso abdômen ali protegido, ativo, funcional, como a gente diz, né? E como que a gente trabalha essa tonicidade? Através de um trabalho postural e através também da respiração. Muitas pessoas acham que a gente precisa ter o abdômen super forte, rígido, e na verdade isso muitas vezes acaba atrapalhando ali o processo da diástase, que, por exemplo, começa a acontecer na gestação de forma natural. Se o seu abdômen é muito rígido, é muito forte, e eu falo desse abdômen para vocês entenderem melhor, um abdômen trincado, por exemplo, né? É um abdômen muito rígido. Então, no momento de expansão ali do seu abdômen, no momento gestacional, o seu abdômen vai precisar fazer uma força com a parede abdominal para que ela comece a se distender. E numa dessas, a diástase já pode acontecer de forma patológica, rasgando e exacerbando demais esse tecido. Agora, se a gente tem uma musculatura equilibrada, ou seja, com o tanto de força necessário e o tanto de tônus necessário, essa musculatura não tende a rasgar, e sim a se afastar de uma forma natural e de uma forma mais controlada, somente o tanto que você vai precisar naquele momento, né? Uma boa rotina de exercícios físicos, como eu disse para vocês, o nosso corpo, ele tem memória, mulheres. Então, começar a se exercitar vai fazer com que o seu corpo guarde essa memória para o momento da gestação.
né? Seja uma caminhada, seja musculação. Aí é o momento que você vai ter que se identificar com alguma prática, né? A gente sabe hoje, eu vou falar depois também da hidratação. Hoje, mulheres, o conceito de atividade física é muito diferente, por exemplo, de antigamente. Hoje a gente tem conhecimento, a gente sabe o quanto isso influencia na nossa saúde. A gente sabe o quanto isso pode ajudar a prevenir doenças, a prevenir dores. E com a diástase é a mesma coisa. Se você tem um corpo ativo desde antes da gestação, o seu corpo durante a gestação e também no pós-parto, ele já vai evitar diversas patologias, porque ele já vai estar ali, ó, funcionando, ele já vai estar funcional. Então isso ajuda muito a gente nesses cuidados em casa para prevenção da diástase, tá? Para quem chegou agora, a gente tá falando sobre isso, mulheres. Cuidados com a diástase em casa. Tô aqui tomando meu chazinho da manhã. Então, como eu tava dizendo para vocês também, chega o momento da gestação, por exemplo, o momento da liberação de hormônios, que isso vai acontecer, né? Os hormônios ali que vão atuar na frouxidão ligamentar, na frouxidão do seu abdômen, para que o seu abdômen possa gerar espaço para o seu bebê, né? Tudo isso vai influenciar no processo da diástase, tudo isso influencia no processo natural da diástase, é algo que precisa acontecer. Então, você ir preparando o seu corpo desde antes da gestação, você indo percebendo, ativando, trabalhando o seu corpo desde antes da gestação, é muito importante para o período gestacional, para que esse abdômen não vá além do necessário, né? Então, o que a gente já falou aqui sobre os cuidados da diástase em casa? Trabalhar exercícios corretos, de postura, de tonificação e ativação, trabalhar a sua respiração e tirar esse corpinho aí do sedentarismo. Isso são os cuidados antes da gestação, tá? Como eu disse pra vocês também, uma boa hidratação, a gente sabe, isso é algo que a gente já tem consciência e que a gente precisa, mulheres, incluir aí na nossa rotina. Isso é fundamental. Hoje muitos profissionais já falam sobre isso, sobre a nossa hidratação. Isso é muito importante, né? E é algo que eu repito sempre aqui pra vocês também, mas eu vou frisar porque realmente é muito importante. A nossa linha alba, que é onde ali acontece a diástase, ela é um tecido conectivo, né, que une os feixes musculares. Esse tecido precisa estar bem hidratado, ele precisa estar se movimentando bem, né? Ele precisa ter essa capacidade de ir e voltar, de expandir e voltar, essa elasticidade. E quem vai ajudar esse tecido a ter essa elasticidade é a hidratação. Então é muito importante, mulheres, vocês já sabem, para tudo, para nossa pele, para o nosso cabelo, para tudo, a hidratação é de extrema importância. Tem uma dica que eu sempre dou para as minhas alunas, que é, ou você anda com uma garrafa de 2 litros do seu lado, essa é a minha estratégia, porque eu não fico levantando, eu dou aulas o dia inteiro para ficar pegando água, né? Coloque ali um despertador, né? Fique atenta. Isso é algo muito importante. Assuma essa responsabilidade. Nós já somos adultas, então nós precisamos ter essa consciência, tá? E agora a gente vai falar dos cuidados na gestação para prevenção dessa diástase, para que essa diástase não se torne tão grave, né? Eu contei uma história esses dias ali nos meus stories de uma mulher que primeiro teve gêmeas, não cuidou da musculatura após o parto e a segunda gestação dela foi de trigêmeos. A diástase dela ficou com 18 dedos de afastamento, tá? Acho que uma das maiores diástases que eu já vi. E o caso dela é sim cirúrgico. Porém, a cirurgia, mulheres, não trata ali a musculatura. Isso é muito importante vocês entenderem também. E aí, o que acontece? Se essa mulher tivesse cuidado do abdômen dela desde a primeira gestação, que já é uma gestação gemelar, que já vai expandir o abdômen um pouco mais,
talvez essa diástase não tivesse permanecido tão grave no pós-parto e nessa segunda gestação. Ela contou que ela teve a diástase desde essa primeira gestação e não cuidou, né, ali no pós-parto. E aí logo engravidou de trigêmeos novamente. São gestações que deixam o abdômen mais volumoso e que exigem também de um cuidado mais especial para que essa diástase não fique tão grave ali no pós-parto. Então, para vocês entenderem, a diástase durante a gestação, ela é um processo natural, é algo que vai acontecer de qualquer forma, né? A diástase na gestação vai acontecer de uma forma fisiológica. Ela precisa acontecer para liberar o espaço ali para o seu bebê. Como eu disse, a nossa linha alba, que fica aqui realmente no centro do nosso abdômen, é um tecido conectivo que une os feixes musculares, que conecta toda a nossa musculatura abdominal, né? Então, o que pode acontecer? O processo de prevenção durante a gestação, ele faz mais sentido ainda, porque é um processo em que você vai sempre estar lembrando a sua musculatura que ela precisa ser ativada. No período da gestação, essa musculatura, ela se distende muito, ela vai se afastando do nosso centro, ela vai criando realmente um volume, porque é o momento que o seu bebê está ali se desenvolvendo. Então, a gente precisa lembrar a sua musculatura sempre, meu músculo está aqui, porque ela vai se afastando do seu sistema neurológico, porque a ação de hormônios, principalmente a relaxina, que é um hormônio que causa ali frouxidão dos músculos, da pelve, a frouxidão ligamentar que eu comentei com vocês anteriormente. Então, esse processo da gestação é muito importante a gente trabalhar também a ativação abdominal da maneira correta. Não vai me fazer abdominais aí na gestação, hein, mulher? Postura, principalmente, respiração, principalmente. É um processo muito importante da gente estar aí incluindo no período gestacional. Eu já falei da liberação de hormônios. Tô aqui com a minha colinha para não esquecer nada do que eu tenho para falar para vocês. A nossa live não vai ser uma live muito extensa. O que a gente tá fazendo aqui é o esquenta para o nosso próximo evento, que começa no dia 6/6, mulheres. Vão ser 4 aulas gratuitas com todos os segredos ali do pós-parto que você precisa saber para recuperar o seu corpo, o seu abdômen, a sua postura ali no período pós-parto, tá? O que a gente tá fazendo aqui é um esquenta para vocês já irem sentindo o que tá vindo por aí, tá? Bom, e ter estimulado a sua musculatura durante ali o período gestacional vai trazer uma boa consciência corporal. Eu falo que consciência corporal é tudo na nossa vida. Se a gente tem consciência corporal, mulheres, a gente faz qualquer coisa. Sério, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, desenvolver essa consciência abdominal, essa consciência postural, essa consciência respiratória no período gestacional vai nos ajudar muito ali no período pós-parto, né? A que essa diástase não fique exacerbada, a que essa diástase só se afaste o tanto necessário, sem que ela se exacerba, tá? E isso é criar memória no nosso corpo e no nosso músculo. É uma das coisas mais importantes. E essa atitude, como eu disse pra vocês, é uma das coisas que vão mais ajudar o corpo de vocês ali no período pós-parto, tá? Outros cuidados que a gente precisa ter, que muitas vezes são ignorados também, tanto durante a gestação, quanto ali no período pós-parto, né? Que são os cuidados em casa. Vocês estão em casa, ou aí no dia a dia de vocês, na rotina de vocês, 24 horas. Fazendo exercício, por exemplo, aqui comigo, é 1 hora, uma vez na semana. Então, você ter os cuidados dentro da sua casa, os cuidados no dia a dia, é tão importante quanto. E quais são esses cuidados, Érica? Primeiro, são fatores aí, gente, que eu vou falar agora, são fatores que estão muito relacionados com o índice de diástase no período pós-parto, tá?
Então, a primeira coisa é o ganho de peso excessivo. O ganho de peso excessivo faz, sim, com que a diástase se distenda além do necessário. Tanto que não somos só nós mulheres que pode ter diástase, né? Homens também podem ter diástase. Vocês já viram aquela barriga de homem? Bem arredondada, volumosa, muitas vezes dura. É um abdômen provavelmente com diástase, porque é um abdômen que se distendeu muito. Então, a linha alba vai se afastar, gerando ali a diástase abdominal, né? Então, controlar o peso durante a gestação é tão importante quanto fazer os exercícios de maneira correta, os exercícios mais adequados para vocês aí no período gestacional, tá? Levantar de frente, mulheres, vocês aí que estão gestantes, levantar de frente é uma das coisas que acabam forçando ali o abdômen, porque você levanta de frente, a pressão intraabdominal empurra a parede abdominal para frente, que já está sendo empurrada para frente naturalmente pelo volume abdominal, né? E aí você força a sua coluna, força o seu assoalho pélvico, sobrecarrega o seu assoalho pélvico, e isso facilita o processo da diástase patológica, que é a diástase que permanece ali no pós-parto. Porque a diástase ela acontece na gestação de forma natural, como eu disse aqui para vocês, mas no período pós-parto, a intenção é que ela volte para o lugar dela de antes, né? Mas nem sempre isso acontece. E aí é quando essa diástase se torna patológica e começa a desenvolver vários sintomas ali no seu corpo, tá? Terceiro ponto que é importante a gente olhar ali para a prevenção da diástase durante a gestação são os exercícios genéricos, que a gente muitas vezes não dá importância e continua fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes, né? Por exemplo, eu tenho alunas da musculação que amam musculação. E eu falo para elas, ó, mulheres, o corpo de vocês agora, ele tá num processo de mudança. Ele tá mudando a cada dia, a cada semana, para que o seu bebê se desenvolva. Então, a gente tem diversas alterações no corpo da mulher no período gestacional, né? Então, não é qualquer tipo de exercício que é adequado para esse período. É um período que exige, sim, adaptações. Ah, Érica, então eu tenho que parar com a musculação. Não, não é isso que eu tô dizendo pra você. Você pode continuar na musculação, porém agora com exercícios adaptados. Exercícios com altas cargas, por exemplo, podem aumentar a pressão interna do seu abdômen, porque o seu corpo não é mais a mesma coisa. A gente sabe que existe um limite de exercício, de intensidade de exercícios ali para gestantes. Por exemplo, uma gestante não pode ficar ofegante durante um treino. A gente não pode fazer um exercício oferecendo risco de queda para essa gestante, por exemplo, né? Então, fazer exercícios genéricos pode sim agravar essa diástase no período ainda gestacional, o que acaba tornando essa diástase patológica no pós-parto, né? A gente fala que o Pilates é um dos exercícios mais indicados para o período gestacional, e realmente é um dos exercícios. E sim, o Pilates é muito bom, eu já trabalhei com Pilates por 3 anos. E o Pilates é um exercício muito adequado para o período gestacional, desde que o profissional que te atenda, o profissional que cuide de você, saiba trabalhar com gestantes. Não adianta nada você fazer o Pilates, que o seu médico às vezes orientou você fazer, e o profissional te passar exercícios que piorem a diástase. Né? Que exercícios são esses, Érica? Exercícios de abdominais, exercícios que expõem o seu abdômen de barriga para baixo, exercícios aéreos que explorem aqui a extensão excessiva do seu peitoral, da sua caixa torácica, né? Então, Érica, qual atividade física eu posso fazer durante a gestação para evitar a diástase? Qualquer atividade física, desde que o profissional que esteja cuidando de você saiba atender esse público. Saiba que nesse momento você tem outras necessidades, né? Que a sua necessidade não é emagrecer, que a sua necessidade não é ganhar massa magra, né? Que a sua necessidade no período gestacional é outra, é manter o seu corpo ativo, é manter o seu corpo fluido,
Isso ajuda muito na prevenção da diástase. Então, fiquem muito atentas com o tipo de exercício e o tipo de profissional que vocês procuram aí no período gestacional, tá? Sempre busquem profissionais que já trabalhem com esse público, profissionais especializados. Hoje aqui na internet é muito fácil a gente encontrar um profissional, né, de qualquer área. Mas é o que eu sempre oriento. Pesquise da onde que esse profissional se formou, quais são os cursos de formação desse profissional. Tenho várias pessoas, eu sou especialista em diástase abdominal. Tem várias pessoas que chegam até mim e perguntam qual curso a Erika fez. Gente, eu não me importo de falar. Pelo contrário, eu tenho orgulho de falar as minhas especializações. Porque isso me traz credibilidade, isso faz com que a pessoa confie em mim. Então, não tenham vergonha de perguntar, qual é a sua formação? Qual é a sua especialização? É um direito seu de saber, né? E agora a gente vai para os cuidados do período pós-parto, que é o período onde ali a diástase já pode estar instalada, a diástase patológica. Como eu disse para vocês, a diástase patológica é a diástase que permanece ali no pós-parto. Ela pode retornar, e a gente até fala que a diástase patológica, ela é uma diástase com, no mínimo, 2,5 centímetros de afastamento. Então, Érica, eu tive diástase, a minha diástase tá ali, meu médico falou que a minha diástase tá ali com 1,5 dedo. Isso não é diástase, tá? 1,5 dedo ainda está dentro do que a gente considera fisiológico, né? Então, eu vou explicar mais uma coisa pra vocês. Porque às vezes tem um dedinho de diástase, não tem a diástase patológica, mas a funcionalidade do seu abdômen está baixa. A competência do seu abdômen não está funcionando como ela deveria, né? Muitas vezes esse abdômen está flácido, esse abdômen está solto, os seus órgãos estão desorganizados. Isso acaba gerando dor lombar, dor pélvica, dores nas costas, que são sintomas também da diástase abdominal. Então, não necessariamente porque você teve diástase ou você não teve diástase, quer dizer, ou melhor, né? Eu vou reformular minha frase. Não necessariamente porque você não teve a diástase que você não precisa cuidar do seu abdômen, né? Isso também é uma forma de prevenção, principalmente se você pretende ter uma nova gestação, né? Então, ela pode permanecer dessas duas formas aí no seu corpo, tanto fisiológica quanto patológica, no pós-parto, tá? E a diástase patológica, ela apresenta um risco maior à saúde da mulher ali no pós-parto. É um período que você vai sentir flacidez, você vai sentir que está tudo solto, você vai sentir a sua postura sem estrutura nenhuma, né? São diversos sintomas aí que a diástase abdominal pode apresentar no período pós-parto. Dores na relação sexual, como eu disse para vocês anteriormente. Mas o que eu posso te dizer, mulher, para você se acalmar, que isso não é um bicho de 7 cabeças, que o tratamento da diástase é super validado, que tem como a gente cuidar dessa diástase, dessa disfunção que está aí presente no seu corpo nesse momento, independente do tempo que já passou, independente de quantas gestações você teve, né? São sintomas totalmente irreversíveis. De todos os momentos que eu acompanho vocês no período, tanto antes da gestação, que eu tenho alunos que já se preparam para o parto desde agora, com os exercícios específicos, tanto no período gestacional, que também entra ali como um processo de prevenção, e também para ajudar as mulheres ali que pretendem ter um parto normal. O período pós-parto é um dos períodos mais desafiadores que eu vejo de todas as alunas, né? Porque é um período novo, rotina nova, muitos desafios, você ali tá se adaptando, né? Você tem uma outra vida ali para cuidar, para administrar, né? Uma rotina totalmente nova. Então, eu percebo que muitas de vocês não se reconhecem mais nesse período. Que vocês não se... Como que eu posso dizer? Vocês não se enxergam, vocês não têm mais o olhar para si. E isso é totalmente natural.
né? Porque agora a gente tem uma vida, uma outra responsabilidade, além de só cuidar de nós, né? Fora o trabalho, a casa, marido, que a gente tem que dar conta também, né? E aí, o que acontece? Vocês acabam se deixando de lado. Acabam deixando pra depois, sempre pra depois. E o seu corpo passando por mil alterações, por mil coisas. E quando a gente faz o exercício, quando a gente tira esse tempo pra gente, que eu sei que é um esforço, né? Eu falo pras minhas alunas, ó, você veio pra aula hoje, eu sei que tá sendo um super esforço de você estar aqui hoje. Mas isso vai te ajudar a se sentir melhor. Isso diminui o índice de depressão pós-parto, porque você vai estar se cuidando, você vai estar praticando autocuidado, você vai estar tendo um carinho maior por si. Então, isso é muito importante, né? E nesse período pós-parto, principalmente nesse período que a diástase abdominal acontece, é um período que a gente precisa retomar a sua consciência abdominal, postural, a sua consciência de ativação. Eu tenho alunas que começam a ativar e falar, Érica do céu, que difícil, parece que eu nunca contraí e ativei o abdômen na minha vida. E mulheres, porque o seu abdômen se afastou do seu sistema neurológico. Ele precisou se distender em um ponto que a sua musculatura precisou realmente se desconectar, né? Então, retomar essa consciência para o período pós-parto é muito importante, tá? Trabalhar essa sustentação, trabalhar essa reestruturação da sua postura, por exemplo. E isso a gente conquista com exercícios certos, com exercícios especializados e direcionados para vocês, tá? São exercícios específicos, que é o que vocês precisam. A gente falou ali no comecinho do nosso esquenta, que são exercícios que vão trabalhar ali a sua consciência, a sua retomada de consciência postural, respiratória, tudo isso, tá? E os cuidados em casa? Quais são esses cuidados que eu preciso ter no pós-parto em casa, né? Manter uma boa alimentação dentro do possível, manter os exercícios específicos para sua coluna, para o seu tônus muscular, para sua postura, que são coisas que eu já falei muito aqui. Hidratação, gente, hidratação não tem. É muito importante para sua pele, para o tecido conectivo que forma a linha alba. Isso é de extrema importância que você faça isso, né? Além dos outros exercícios que vão te ajudar a retomar essa consciência e retomar toda essa frouxidão da musculatura também. E manter essa linha alba em pré-tensão. O que acontece? Eu falei pra vocês aqui que a linha alba é um tecido, né? Esse tecido, durante a gestação, ó, vamos supor que aqui a minha blusa é a linha alba, tá vendo? Esse tecido, durante a gestação, ele faz isso, ó. Ele se afasta pro seu bebê desenvolver aqui dentro do seu abdômen. Muitas vezes, no período pós-parto, essa linha alba continua aqui. Ela não volta pro que era antes. Ela continua frouxa. Então, a gente precisa devolver para ela essa pré-tensão, olha lá, como se ela fosse esticar de novo e unir de novo ali os feixes musculares, tá? Esses são os pontos mais importantes. O encaixe da hiperlordose lombar, né? Como eu disse para vocês, no período gestacional o corpo sofre por diversas alterações e uma dessas alterações é a alteração postural, né? E a gente precisa fazer o seu corpo entender que ele não precisa mais assumir a postura que ele assumiu, por exemplo, durante a gestação. A gente precisa retomar essa consciência do seu corpo para que ele não permaneça numa postura que já não traz benefício para você, né? Que já não é mais adequada para você. Então, trabalhar essa parte postural é muito importante, tá? Então, mulheres, essa foi a nossa primeira aula do esquenta para o que tá vindo por aí. É muito importante que vocês acompanhem esses dias que a gente vai fazer. Toda segunda-feira até o dia 30 a gente vai ter uma live pra gente ir esquentando pro nosso próximo evento do dia 6/6. O link tá ali na minha bio. Já se inscreve para você não perder. Vão ser 4 aulas gratuitas com todos os segredos da recuperação pós-parto para você aí. E se você já quiser participar, já vai lá no link no meu perfil, se inscreve.
E agora a gente vamos iniciar uma prática só pra gente desenvolver nossa consciência, pra gente começar melhor o nosso dia, pra gente se conectar com o nosso corpo. Isso é muito importante. Pra gente trazer essa consciência, a respiração ajuda a gente a vir pro momento presente. Hoje a gente tem altos índices de ansiedade, né, por conta do trabalho, da rotina, pandemia. Então, trazer essa respiração para o seu corpo, trazer essa respiração de forma mais consciente, não ajuda só a trabalhar o abdômen, só a trabalhar a postura. Ela te ajuda no seu estado mental também. Isso é muito importante para que a gente consiga lidar com as adversidades do nosso dia a dia, né, sem precisar de coisas extremas. Então, vamos fazer uma prática respiratória? De onde você estiver, se você ainda estiver na cama, que eu disse que aqui na minha cidade é feriado hoje, mas se você ainda estiver na cama, faz aí da sua cama. Se você estiver sentada, faz sentada. Se você estiver dirigindo, fique atenta, mas pratique ali a sinergia da respiração. A gente vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Simples. E eu quero que você vá percebendo como que o seu corpo está reagindo a isso. Eu quero que você se perceba, mulher. Eu quero que você sinta para onde esse ar está sendo direcionado. Aonde você sente esse ar mais presente em você. Vamos lá? Se você quiser, pode fechar os olhos. Inspira pelo nariz. E solta o ar pela boca, deixando esse ar sair entre os seus lábios. Sem contrair ali a sua mandíbula, sem fazer bico para soltar o ar. É bem suave, tá? E tenta acompanhar o meu ritmo. Tenta sair um pouco do seu ritmo, que às vezes pode estar muito acelerado, uma respiração muito rápida. Isso não é interessante para o nosso corpo. Isso manda uma mensagem negativa para o nosso cérebro. Então, tenta aqui acompanhar o meu ritmo, tá? Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca e deixa esse ar sair entre os lábios. Mais uma vez, inspiro pelo nariz. Perceba para onde esse ar está sendo direcionado, aonde esse ar está alcançando. Solta o ar pela boca. De novo, inspiro pelo nariz, direciono o ar. Solto o ar pela boca, deixa esse ar sair entre os lábios, mulher. E tenta acompanhar o meu ritmo. Inspiro pelo nariz. Se você puder, feche os seus olhos. Se concentre só em você. Solta o ar pela boca. Vem sentindo a energia presente no seu corpo. Inspiro pelo nariz, preenchendo todo o seu corpo de ar. Solta o ar pela boca, deixa o ar sair entre os lábios, deixa esses ombros, essa mandíbula relaxada. Mais uma vez, inspiro pelo nariz, direciono bem o ar. Soltei o ar pela boca, deixa esse ar sair entre os lábios. Só mais uma vez, bem profundo, mulher. Inspira. E solta o ar pela boca. Devagar abre os olhos. Espreguiça o seu corpo lá em cima. Acorda. Deixa ele se autorregular. E agora sim, bora continuar o nosso dia. Então essa, mulheres, foi a nossa primeira live do Esquenta. Dia 6 ao dia 9 de junho, nós teremos o nosso evento. São 4 aulas gratuitas pra gente falar
todos os caminhos, todos os processos para você reestruturar, recuperar o seu abdômen aí pós-parto, tá? Se você quer se inscrever, o link tá ali na minha bio. O evento é totalmente gratuito. Se inscreve lá, já entra no nosso grupo VIP para você não perder nada do que vai rolar. Combinado? Então é isso, mulheres. Um beijo, bom dia para vocês e até a próxima segunda da nossa segunda live do Esquenta, tá bom? Um beijo, boa semana!